Exclusivo. Roberto Cabrini confronta o homem apontado como assassino da jovem Vitória Regina. Um caso que comoveu o país. Isso mesmo, Carol. Após meses de intensos contatos, Marco Antônio Salles dos Santos finalmente quebra o silêncio e fala pela primeira vez sobre todas as acusações que pesam contra ele. Uma entrevista tensa e reveladora. Essa é a grande reportagem de hoje. O acusado de Cajamar. Centro de Detenção Provisória de Guarulhos. Os portões se abrem. Acusado de assassinar brutalmente Vitória Regina, dentro de instantes, Michael Antônio vai estar sentado nesta cadeira. A sua primeira entrevista. Nesse momento, então, as suas algemas serão retiradas. Essa conversa não vai ter interrupção. O que você falar é o que vai ser captado. Você tem consciência disso? Sim. Mesmo eventuais hesitações serão documentadas. Ok. Admite ter assassinado friamente Vitória Regina. Da votação, eu acabei de ser igual com pessoas. Aí o policial ainda pergunta, e esse machucado no seu braço, foi ela? Você confirma, sim. Machucado, até pela perícia que eu fiz no IML, já constatou que era uma queimadura do meu trabalho. 120 minutos de gravação. Você desenvolveu uma fixação por Vitória? Não. Não tem como eu ter uma fixação por uma pessoa que eu não conheço. Você namora igual? Não, só não tem que explicar uma vez. A gente conversou durante muito tempo. Como é que eu posso saber quando você está dizendo a verdade? Se agora ou se naquela confissão? Em cada expressão, respiro ou hesitação, emoção ou falta dela, pistas de uma verdade. Onde é que você estava na noite dos acontecimentos? Na minha casa. Você saiu de casa com seu carro? Não. Entretanto, Michael, isso é desmascarado por imagens de 2 câmeras de segurança que captaram o seu carro indo em direção à sua casa. Como é que você explica isso, Michael? Da confissão, as provas testemunhais e periciais. Foi encontrado material genético da Vitória na lateral do seu carro, no porta-malas e também na sua casa, que, segundo a polícia, foi usada como cativeiro, Michael. Também não entendo, não faz sentido nenhum. Mas então por que os vizinhos escrevem barulhos muito estranhos, discussões, entra e sai de carro na noite dos acontecimentos? Nossa missão é detalhar cada passo da investigação. Vitória Regina desaparece. A descoberta de fotos apagadas em seu celular revela uma personalidade oculta no submundo digital. O que ele tentava esconder? Você admite que perseguia Vitória? Não. No seu celular foram encontradas muitas fotos de Vitória. E não só de Vitória, como também de outras mulheres. Fotos que não eram do meu celular. Eu não sei como conseguiram falar que era dele. Quais fotos que você tem no celular daquela mulherada? Tipo, Sim, que seja bonito. Nunca tive ciência de onde ela morava, qual era o percurso que ela fazia, a hora que ela chegava. Nunca tive ciência de nada disso. Eu não sabia qual ponto ela chegaria, só fui lá esperar. Aí o policial pergunta o seguinte, você viu o ônibus passar? Você sabia que ela estava dentro? Aí você responde, não, eu não tinha certeza. Eu só vi o ônibus passar, eu sabia que era o último. São detalhes muito grandes, né? Psicologicamente, eu estava abalado. Aí eu chamei ela, eu entrei no meu carro, comecei a conversar com ela, que não era para ela falar, com a minha esposa. Aí nisso ela se alterou e começou a brigar. O que ela fez? Começou a me agredir. Mas olha o que você diz nesse trecho, Michael. Ela entrou no seu carro, entrou, eu não puxei. Você fez questão de ressaltar, eu não puxei. Ela entrou espontaneamente. Ou seja, você fez questão nesse trecho de dizer que você não a puxou, que ela entrou espontaneamente. Se eles falaram que eu conhecia, que eu tinha um relacionamento, qual sentido faria eu dizer que eu teria puxado? Nesse ponto surgem detalhes muito importantes. A casa onde Vitória Regina vivia
fica muito próximo daqui, a uma distância de apenas 1 quilômetro e 300 metros. E a distância da casa onde Michael vivia é ainda menor. Basta subir e pegar uma pequena estrada de terra. Uma distância de apenas 800 metros de onde nós estamos falando nesse momento, de onde Vitória Regina desembarcou naquela madrugada. Existem câmeras de segurança que te mostraram circulando nessa região. Nenhuma dessas imagens são nítidas e nenhuma dessas imagens pode comprovar que era eu mesmo. São câmeras, são imagens feitas do seu carro. Da mesma forma que as imagens não são nítidas. Não tem certeza de qual carro estava passando naquele momento. Mas existe, Michael, uma outra câmera que flagra o mesmo carro na mesma rua, um pouco mais adiante. Por que você escondeu essas informações? Por que você não declarou de fato que estava circulando com o seu carro? Essas mesmas câmeras não mostram o veículo saindo da rua da minha casa. Como que essas câmeras não mostram saindo da rua da minha casa? Porque realmente eu não saí dali. Sempre estive no meu endereço. Mas então por que os vizinhos escrevem barulhos muito estranhos, discussões, entra e sai de carro na noite dos acontecimentos? Acho que não faz sentido uma movimentação anormal. Carro se movimentando, moto se movimentando. Por que eles falam em discussão? Entra e sai de carro? Não sei. Entre e sai de carro eu não entendo também. Meu carro foi parado na frente da minha casa antes do fato e estava parado há mais de uma semana. Sua presença na região do crime, Michael, é relatada por uma testemunha importante, motorista de uma van. Essa pessoa descreve, inclusive, ter identificado uma outra pessoa com o rosto encoberto dentro do seu carro. Não faz sentido algum, até porque ele passou muitas horas antes no local e o local escuro. Você intimidou essa pessoa, Michael? Não, em momento nenhum. Apenas o questionei o fato dele, por que ele estava falando que era meu carro. Michael também procura por um outro vizinho, após descobrir que a placa de seu carro foi fotografada. Por que você tirou foto do meu carro? Porque a polícia pediu. Trata-se de Daniel Lucas Pereira. Na delegacia, Daniel relata um comportamento suspeito de Michael após o sumiço de Vitória. Por que ele faria isso? Supostamente ele dizendo que foi a pedido da polícia. Mas também pode ter sido tentando esconder o que realmente aconteceu, até porque ele era um dos investigados. De pronto, no mesmo dia, durante até a noite, eu me apresentei na delegacia, coloquei meu carro à disponibilidade da polícia para fazer perícia, se quisessem. As buscas e suspeitas se concentram na mesma região. Michael tem a prisão decretada e seu carro é apreendido. Suas ações passam a ser o foco da investigação. Dentro desse carro, Teve no meu carro, exames feitos no seu carro mostram a seguinte análise. No interior do porta-malas do seu carro, foi revelado a existência de manchas latentes na lateral esquerda, no carpete do assoalho. É que você explica isso. perícias que foram feitas diversas vezes e não localizaram nada. Até que eles fizeram, até querer concluir algo que era inconclusivo. Você lavou o carro? Por dentro não sujou. Você deu sua cara, no pescoço, depois Só sujou, porque quando a decalada ela caiu assim, então só sujou ela. Aí só sujou depois do guarda-lava. Continuam aqui a análise. A partir dos tecidos recortados do banco dianteiro direito foi emitido o perfil característico de mistura, na qual observam-se alelos coincidentes aos de um perfil genético de Michael Antônio Salles dos Santos e da vítima, Vitória Regina de Souza. Essa é uma prova muito forte contra você. Sim, eu entendo, mas desconheço. Não tem como ter nenhum vestígio dela no meu carro, até porque ela nunca esteve no meu carro. Dentro da exaltação, eu acabei recebendo um golpe no pescoço dela. Foi só 2 golpes. Foi perto do peito, na barriga, no rim. Aí eu entrei em desespero e fui sentir na minha casa. Quando chegou na minha casa, eu coloquei ela no porta-malas. Mas você diz, eu entrei em desespero e fui sentido à minha casa. E aí, quando eu cheguei à minha casa, eu coloquei ela no porta-malas. Por que você disse isso? Porque eles disseram isso, porque o sangue que eles dizem ter encontrado foi no porta-malas. Esse é o local apontado pela polícia como sendo o do cativeiro, onde Michael Antônio Salles vivia. Ele vivia até 2 dias depois do desaparecimento de Vitória. É uma rua de terra, um local muito simples. A casa foi desocupada logo em seguida ao desaparecimento de Vitória. Vamos entrar
não há energia elétrica, mas nós vamos procurar filmar o que é possível ser filmado. Trata-se de uma casa de apenas um quarto, sala, quarto e cozinha. Esse é o banheiro. E o banheiro seria muito importante nessa história, porque aqui é que foi encontrada uma marca de sangue. Até que ponto a história de fato aconteceu aqui? A investigação... Vestígios? Não, até porque... Esconder vestígios? Não, até porque não tem como limpar vestígios de um crime de tal forma. Você não tinha sangue no corpo? No corpo não, acho que um pouco na mão, mas aí eu só lavei no chuveiro. Aí eu tomei um banho e me deitei pra dormir. Olha o que diz aqui esse laudo. O resultado, resumidamente, confirmou a presença de perfil genético característico de um indivíduo do sexo feminino, coincidente com o perfil genético da vítima Vitória Regina de Souza, em amostras coletadas na porta do banheiro. Como é que você explica isso? Não faz sentido nenhum uma pessoa ser morta da forma que foi morta e ter um vestígio pequeno de sangue na porta do banheiro. Aí eu peguei uma enxada aqui em casa e saí por cima pelo aquele trio que tem por trás da minha casa. Aí eu tirei a roupa dela pra facilitar, tipo, na hora de enterrar. Se enterrou? E foi um buraco raso. Aí eu fui também. Era quarta-feira, 3h30 da tarde. Essas eram as condições. Uma área de difícil acesso. Estamos na Serra do Japi. Árvores remanescentes da Mata Atlântica. Muitos eucaliptos. Os 3 homens, mais o cão farejador, avançam por essa pequena trilha. Agora falta muito pouco. Mais alguns passos e os homens encontram o corpo de Vitória Regina aqui, sobre esse pequeno tronco de árvore. O único autor desse crime foi Michael Salles. Perigoso. Nós chamamos de Jack. Na gíria, o Jack é o assassino estuprador. E tem um transtorno mental. E esse é o perfil dele. Descrito pelo delegado como um Jack. Com muita tristeza, pesos, fiquei assustado, temendo pela vida da minha família, pela minha vida em todos os lugares, porque isso é uma sentença de morte em todos os lugares do mundo. O laudo necroscópico, Michael, indicou lesões, perfuro incisivas no tórax, com ruptura da aorta e pescoço causada por instrumento perfuro cortante, uma faca. Ou seja, essa é a descrição de um assassinato brutal. Você concorda com isso? Sim. Você namorou com ela? Não, só uma vez. Uma vez? Ficou com ela um tempo? Uma vez. Uma vez só? De ficar uma vez. A gente conversou durante um tempo. Mas fica uma vez. Por que nas imagens você não aparece hesitando, Michael? Porque eu não sabia que eles estavam gravando. Tá filmando? Tá. Você vai pro interrogatório, cara. Tem que pôr tudo vai no processo. Cheguei por volta de umas 5 horas em casa. Aí tinha uns lixos que tinha na minha casa já pra queimar e eu já queimei tudo. A roupa, o celular. Você falou tudo isso? Está na sua boca, é isso? Sim. E você não aparece tentando lembrar palavras, você aparece descrevendo. É o que dá a impressão. Você amarrou os braços dela? Não amarrei nada. A cabeça, você passou o pano aqui para parar de sangrar alguma coisa? Não, só tirei. Não lembro se eu tirei a camiseta, acho que não. Não lembro agora, acho que ficou com a camiseta. Até esses detalhes estão ali na sua fala. Não teria como eu saber como que ela estava. Se eu soubesse, eu não tinha por que eu falar se eu não me lembrava. Mas por que você fala com tamanha segurança e tranquilidade? Não tinha nenhuma tranquilidade naquele momento. Naquele momento eu só queria que tudo aquilo acabasse e eu pudesse dormir, pudesse voltar para minha cela e... Porque disse que somente trabalharia com a verdade. Que verdade você estaria escondendo, Michael? Acho que, na verdade... Com base nessa confissão, o passo a passo de Michael e Vitória é refeito pela polícia. Tudo acontece sem a presença dele. Por quê? Você afirma ser inocente. Sim. Se você é de fato inocente, por que você se recusou a participar da reconstituição? Porque não faria sentido eu estar em um local e constituir provas contra mim mesmo. Se Michael de fato arquitetou e executou o plano, ele agiu sozinho? Hoje já não é mais uma certeza. A polícia... É a certeza que eu tenho
é que não foi só ele. O que falta para mim é que quem participou esteja atrás das grades que nem ele. A Vitória pesava cerca de 60 quilos. Como é que você seria capaz de transportar sozinho esse corpo? Não seria, até porque não fui eu que cometi o crime. Mas foi o que você diz na sua confissão. Porque eles queriam que eu dissesse isso, até porque eles não querem procurar o real culpado. Esse real culpado me livraria daqui. Nas suas noites aqui na prisão, você pensa sobre a Vitória? Não, eu penso na minha família. Mas existe nesse momento um pai que jamais vai poder abraçar a sua filha novamente. Da mesma forma que eu não posso abraçar a minha mãe, da mesma forma que eu não posso abraçar a minha esposa, da mesma forma que eu não posso abraçar meus sobrinhos, a minha irmã. Você não deve algo em relação à família da Vitória? Nenhuma. Não devo nada. Exame de sanidade mental, Michael? Isso, na verdade, eles queriam imputar para mim passar de louco. Porque a sociedade não acreditaria em mim, seria minha parte. As algemas são recolocadas nos pulsos de Michael Antônio Salles dos Santos. Uma sociedade traumatizada pelo assassinato bárbaro de uma jovem de apenas 17 anos tem a chance de refletir sobre cada ângulo dos acontecimentos, na legítima procura por justiça. Todo e qualquer acusado tem o direito de apresentar o seu ângulo, o seu lado da história. Ao jornalismo cabe fazer as perguntas devidas, e elas foram feitas. Nós procuramos todos os citados nesta grande reportagem. O secretário de Segurança de Cajamar, Leandro Arantes, desmente a versão apresentada por Michael e afirma que toda a investigação foi conduzida exclusivamente pela Polícia Civil. O delegado Fábio Senac, responsável pelo caso, declarou que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e devidamente recebida e processada pela Justiça. Já a Secretaria Estadual de Segurança Pública garante que todos os procedimentos adotados, inclusive o depoimento do suspeito, obedeceram estritamente ao Código de Processo Penal.